Glória a Deus. Aleluias. Irmãos, estamos no estudo de Gênesis, hoje no capítulo 16. O Senhor tem muito a falar conosco. Gênesis 16. Glória a Deus. Acompanhe a leitura. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitava na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está nas tuas mãos, faze-lhe o que é bom, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. Afligiu-a Sarai, e ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. Ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és Deus da vista, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Laai-Roi. Eis que está entre Cádiz e Berede. E Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho que tivera Agar, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Senhor amado, louvamos a Ti, faz-nos entender, faz-nos compreender. Senhor amado, queremos os tesouros escondidos, aquilo que diz em Isaías 45. Senhor amado, os Teus caminhos que são inescrutáveis, como diz Romanos 11, queremos entender. Faz-nos compreender pelo Espírito Santo. Senhor, amplia a nossa visão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Essa história bastante conhecida, mas que o Senhor há de eternamente falar por ela. Irmãos, estamos na história. Abrão foi chamado por Deus já em Gênesis capítulo 12, e Abrão já caminhou bastante com Deus, e houve crescimento. Em Gênesis 12, Abrão foi para o Egito, e lá recebeu riquezas de Faraó. Mas em Gênesis 14, Abrão recusou qualquer bem material do rei de Sodoma. Já foi um crescimento. Se de primeiro recebeu de Faraó, mas depois não quis do rei de Sodoma. Houve crescimento nisso. Irmãos, neste texto pode parecer que houve um retrocesso na caminhada de Abraão, mas tudo isso era necessário, e isso o Senhor quer nos explicar. Diga glória a Deus. Em primeiro lugar, essa história de ter mais de uma esposa, isso aqui é dos países orientais, por favor. Fala assim, por favor. No Brasil isso é crime. Diga glória a Deus. Para o costume da época. Existem países que até hoje isso é aceito. Os países árabes até hoje. Israel não, porque já é um país ocidentalizado. Mas
No costume da época, era possível um homem ter mais de uma esposa e era possível ter uma concubina, que era aqui no caso, em que uma escrava era tomada como esposa. Não era isso tido como um casamento propriamente dito, por isso que Sara usou a expressão, eu terei filhos por ela. Legalmente, os filhos da escrava eram tidos como filhos de sua dona. As mulheres de Jacó também fizeram isto. Raquel e Leia também tinham servas, Bila e Zilpa, e também deram por esposas a seu marido, por isso que ele acabou tendo 12 filhos. Diga glória a Jesus. Então isso era para os costumes da época. Na época não era ilícito nem imoral, isso era comum. Hoje não. Fala para o lado assim, hoje não, para ninguém confundir. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, eles tinham esta escrava que se chamava Agar. Vamos ver se os irmãos prestaram atenção no texto. No Tribunal de Trabalho, os servidores estão sendo obrigados agora a fazer um curso de português. Diga glória a Deus. E a professora dizendo que o maior problema que existe no Brasil é interpretação de texto. Fala assim, misericórdia, porque preguiça de raciocínio. Irmão, só que isso para a questão de crente, isso é vital, porque se você interpretar o texto bíblico errado, você pode ir à perdição. Então você vai ter que ler isso com todo o teu espírito e pôr a cachola para funcionar. Diga glória a Deus. Interpretação do texto. De quem partiu a ideia dessa história toda? Sara. Foi Sara quem teve esta ideia. Irmãos, Deus falou com Abrão. Até agora não está dito em lugar nenhum que Deus tivesse falado com Sara. Deus falou, em Gênesis 18, Deus foi em pessoa à casa deles e falou com Sara. Mas até aqui não tinha falado. Até aqui tinha falado com Abraão. Até aqui Abraão tinha tido passos importantes de fé, já tinha saído da terra, da parentela, da casa do pai, já tinha deixado tudo, já tinha deixado de Ló, já tinha recusado a oferta do rei de Sodoma, já tinha feito um monte de coisa, já tinha feito uma aliança com Deus, como vimos na quinta passada, mas com Sara até agora nada. Irmãos, e Deus falou expressamente em Gênesis 15, e lógico que Sara sabia disso, porque o Abrão contava. Se nós estamos sabendo, capaz que a Sara não sabia. Diga glória a Jesus. Deus disse em Gênesis 15 que iria dar um filho a Abrão. Só um pequeno detalhe, ninguém tem filho sozinho. Diga glória a Deus. Então, logicamente que se Deus ia dar um filho para o Abrão, ele era casado com a Sara, o filho ia ser da Sara. Isso é óbvio. Abraão creu, Gênesis 15:6. Abraão creu. Mas, numa questão dessa, é preciso ter fé de dois. Ninguém vai ter um filho sozinho. Era preciso que Sara cresce também. Era preciso que Sara cresça, que o filho seria dela em pessoa, e não por um artifício, que era isso aqui. Apesar de ser moral e ilícito para a época, era um artifício, não era assim que Deus iria agir. Então, irmãos, isso aqui é muito importante, porque é difícil de entender essas coisas, mas o Senhor quer abrir o nosso entendimento hoje. Era necessário que Sara cresce também. Irmãos, em Hebreus 11, não só está o nome de Abraão como herói da fé, mas o de Sara também. Sara também teria que ser heroína da fé. Então era necessário que eles passassem por isso aqui. Irmãos, isso aqui foi de extremo desgosto para todo mundo. Aliás, é até hoje. Ismael é o pai dos árabes. Os árabes e os judeus não se dão até hoje. Eles se destroem mutuamente até hoje, por causa de Gênesis 16, por causa dessa ideia de Sara. Diga glória a Deus. Mas era necessário isto. Por quê? Porque Sara precisava anular todas as possibilidades. Enquanto Sara não cresce, Deus vai me dar um filho. Posso eu ter 500 anos de idade, mas Deus vai me dar um filho. Diga glória a Jesus. Enquanto ela não chegasse nesse ponto, ela tinha que passar por isso, porque isso, irmãos, tirou qualquer outra fonte de esperança. Aqui o Senhor já fala conosco. Salmo 62, a minha alma espera somente
em Deus. Você já chegou neste ponto? A minha alma espera somente em Deus. Não, pastor, mas eu acho que o médico é bom, ele vai dar um jeito nisso. Misericórdia. Fazem misericórdia. Para os médicos não se sentirem ofendidos. Não, pastor, deu a causa na justiça, o advogado. Misericórdia. Fala assim, misericórdia. Jesus Cristo bendito. Se você for confiar em médico ou advogado, meu filho, você está realmente perdido. A minha alma espera somente em Deus. Diga glória a Jesus. E Sara precisava chegar neste ponto. Irmãos, por isso que Deus deixa com que nós façamos algumas besteiras de vez em quando, para que nós aprendamos. Fala para um lado, você precisa aprender. Geralmente o que o Senhor deixa com que nós façamos é para que nós percamos a esperança nos meios carnais e aprendamos a confiar inteiramente no Senhor. Diga glória a Jesus. A promessa de Deus era para Abraão, mas obviamente que Sara estava incluída nela, porque Sara era casada com Abraão. Abraão haveria de ser pai da fé, Sara ia ter que ser mãe da fé. Faz assim, viu? Irmãos, e aqui, meu Senhor amado, Deus está falando, diga glória a Jesus. O crescimento tinha que ser para ambos. Quando você é casado, meu filho ou minha filha, o crescimento tem que ser para ambos. Não adianta ser um é muito crente e o outro é meia boca. E daí o que é muito crente se acha assim, o super espiritual, que ele tem que aguentar, né? Essas coisas tão vis. Fazem misericórdia. Deus não gosta desta história e Deus trata, porque Efésios 4 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé. Deus quer que marido e mulher tenham a mesma fé, e por isso Deus faz com que ambos passem pelas mesmas provações, para que ambos cresçam. E não adianta a mulher dizer assim: esse meu marido que é tão carnal, eu tenho que aguentar tudo. Não vem com essa, minha filha, porque vai passar os dois na tribulação, para os dois crescerem. Fala para nós assim, viu? Irmãos, Abraão não tinha dúvida alguma de que ele seria pai, mas a Sara tinha dúvida se ela ia ser mãe. Fala assim, viu? E Deus gostou da história? Não. Deus deixou eles passarem por essa situação para ambos aprenderem. Ai, pastor, nem me fala isso porque o meu marido, pastor. Quem mandou casar, minha filha? Pergunta assim, quem mandou casar? O tratamento de Deus é com o casal, porque está escrito uma só carne. O tratamento de Deus, ambos têm que crescer. Então ambos vão passar na prova. Ai, pastor, misericórdia. Então lá vem provação. Pois é. Então é melhor você fazer a tua parte o quanto antes. Eu estou notando assim um silêncio no auditório. Você pode dizer glória a Deus? Pois é, meu amado, está aqui escrito. Por que Gênesis 16 na Bíblia? Porque Gênesis 15 Abraão creu, a Sara não. Então teve que passar por tudo isso. Daí minha irmã, você diz assim: pastor, então eu vou ter que passar um monte de coisa por causa do meu marido? Ele é seu marido, não é? Meu é que não é. Fazem misericórdia. Diga glória a Jesus. Mas é verdade, o tratamento do Senhor é com o casal. Pastor, eu acho que meu marido não vai aprender nunca. E meu amado e minha amada, eu te digo assim, e Deus não vai desistir nunca de fazer ambos crescerem. Deus não desiste. Passa por uma vez, é reprovado, passa de novo, passa 1000 vezes. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Irmãos, Sara teria que concluir por si mesma de que não haveria outro jeito da promessa se cumprir a não ser ela mesma gerando um filho. Irmãos, depois dessa história da Agar, que deu pano para tudo que é manga, diga glória a Jesus, e que, lógico, a primeira prejudicada nisso foi a Sara,
Eu garanto para os irmãos que a Sara nunca mais pensou em arranjar outra mulher para Abraão. Diga glória a Deus. Eu garanto para os irmãos que ela pensou assim: não, se é para ter um filho, deixa que eu mesmo tenho. Daí ela encarnou por si mesmo a promessa, mas teve que passar por tudo isso. Foi uma grande prova de fé. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Vamos tratar de assuntos próprios do texto. Fazia quantos anos que eles tinham chegado na terra prometida? Quantos anos? 10. Abraão tinha 75, Sara tinha 65 quando chegaram. Então aqui Sara já tinha 75 anos de idade. Era idosa, mesmo para a época. Impossível de ter filhos. Deus fez a promessa, mas Sara foi tomada de impaciência. Fala para um lado do problema da impaciência. Meu amado, o caminho de Deus é um só. Fala para o mundo lado, o caminho de Deus é um só. Deus disse que Abraão ia ter um filho, lógico que ia ser da mulher de Abraão. Isso é óbvio para todos nós, para Sara não estava sendo. O caminho de Deus é um só. O caminho de Deus é sempre, esta frase talvez de início te dê desânimo, mas ela é verdadeira e depois ela vai te dar maturidade. O caminho de Deus é sempre o mais longo. Fala isso para o mundo do lado. O caminho de Deus é sempre o mais longo. A gente aprende isso em Êxodo 14. Saída do povo do Egito, tinha um caminho que era bem pertinho. Deus fez eles irem pelo caminho mais longe. Por quê? Irmãos, o caminho mais perto do Abraão era ter um filho, era com outra mulher, porque a Sara era idosa e estéril. Então esse era o caminho mais difícil, mas era esse que Deus queria. Deus sempre elege o caminho mais longo. Por quê? Por que que o povo que saiu do Egito, Deus fez ir pelo caminho mais longo? Mais longo para ir, mais longo para voltar também. Diga glória a Jesus. Se fosse pelo caminho mais perto, qualquer dificuldade, vamos voltar para o Egito. Então Deus faz o caminho mais longo, porque demora para chegar lá, mas você vai pensar muitas vezes antes de voltar atrás. Diga glória a Jesus. Porque as coisas de Deus são tão batalhadas, que quando assim te bate qualquer pensamento bobo na cabeça de pecar, você olha para trás e pensa em tudo que você passou, daí você pensa, deixa para lá. Diga glória a Deus. Dá um desânimo. Não. Por isso que Deus elege o caminho mais longo, porque é o caminho mais seguro. Repita comigo: o caminho de Deus é o mais seguro. Isso. O problema de Sara foi o problema da impaciência. Ouça isso. Uma coisa é crer na promessa, a outra coisa é esperar pela promessa. Sara creu, ela só não estava aguentando esperar. Jesus, repita comigo: eu preciso ter fé e paciência. Fala, irmão dado, fé e paciência. Hebreus 6,12: pelo que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores daqueles que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Tem que crer e esperar. Fala para o lado, crer e esperar. 2 Tessalonicenses 3,5: que o Senhor encaminhe os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Jesus Cristo. Abacuque 2,3: se tardar, espera. Fala para um lado, espera. Pastor, o senhor prometeu que minha situação financeira ia melhorar e está cada vez pior. Espera. Já estou esperando faz 10 anos. Então arranja uma Agar. Mas assim, viu? Você vê o que é bom. Misericórdia. Mas assim, misericórdia. Meu amado, o que você prefere? Esperar ou arranjar uma Agar? É melhor esperar. Fala para nós assim, é melhor esperar. Diga glória a Jesus. Aleluia. Outra coisa que o texto ensina, aliás, óbvio,
no texto. Na nossa vida não parece tão óbvio assim. Repita comigo: eu preciso depender totalmente do Senhor. Meu amado, o Senhor quer que nós sejamos completamente crentes. Fala para um lado: completamente crentes. Às vezes nós usamos alguns argumentos que parecem muito razoáveis, mas os argumentos são assim: não, tá certo que tem que orar, né? Mas a gente tem que fazer alguma coisa também. A frase em si não tem problema nenhum, mas geralmente ela é usada como permissivo para um conjunto de barbaridades que virão na sequência. Fazem misericórdia. Você precisa aprender a esperar inteiramente no Senhor. Tem que orar? Tem que fazer alguma coisa? Se tiver que fazer, Deus te mostra, porque você precisa confiar inteiramente no Senhor. Pastor, o senhor está dizendo que então eu vou ter que esperar Deus falar comigo? Ué, você não é crente? Aqui não é igreja de crentes, que eu saiba. Diga glória a Jesus. E crente é aquele que anda com Deus e conversa com Deus. Então realmente tem que ouvir Deus falar. Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará, e o mais Ele fará. João 15:4. Sem mim nada podeis fazer. Salmo 57:2. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Você não pode agir por si mesmo. Fala para um lado: você não pode agir por si mesmo. Diga glória a Deus. Não, pastor, está certo que a gente tem que ser crente, que a gente tem que ler a Bíblia, mas tem coisa assim que é comum, tem coisa que é natural, né, pastor, que a gente assim tem que concluir, tem que fazer. Arranjar uma concubina era comum, natural também. Olha a encrenca que deu. Fazia misericórdia. Meu amado, mesmo o que é comum, o que é natural, tem que pedir para Deus, porque o nosso Deus é o Deus do sobrenatural. Diga glória a Jesus. Deus entra com providência, Deus faz. Irmãos, eu estou falando isso porque eu me conheço e você não é melhor do que eu, então somos todos iguais. Nós temos que ser completamente crentes, e tem dentro de nós um ranço de incredulidade. Falam assim, viu? Você pode fazer a maior cara de crentão que você quiser agora, mas dentro de você tem um ranço de incredulidade, e que de vez em quando isso assim sai para fora. Misericórdia. Fazem misericórdia. E Deus vai trabalhar na tua vida até tirar isso, até que você se torne completamente crente. Novamente repito o versículo de Efésios 4: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, à estatura da perfeita varonilidade em Cristo Jesus. Deus está falando conosco hoje. Zacarias 4:6: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Quer dizer, não por instrumentos humanos, não por artifícios humanos. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Pastor, eu tenho que fazer o exame no Detran, mas eu sou meio bração para dirigir, então eu tenho medo de reprovar. Eu estou orando, mas eu tenho um tio que é parente do supervisor, do superintendente. Fala assim, sai fora. Que é isso? Espere em Deus, agora vai ficar usando de coisa errada, de coisa ilícita. Eles que fizeram uma coisa lícita, mas que não era o que Deus queria. Olha, toda a problemática que deu. É necessário esperar inteiramente no Senhor. Êxodo 14: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Glória a Deus. Salmo 46: aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Fala para o mundo do lado: Ele é Deus. Glória a Jesus. Pode esperar em Deus, que Deus faz. Diga glória a Deus. Irmãos, Abrão e Sara usaram um recurso carnal. Eles entraram por um atalho.
Repita comigo: atalho só dá espinho. Misericórdia. Semearam na carne. Isso que eles fizeram foi na carne. Pastor, por que foi na carne? Em algum versículo de Gênesis 16, você viu assim: Abraão e Sara foram orar para consultar ao Senhor se era para Abraão se juntar com Agar. Alguém leu isso? Não leu porque não está escrito. Diga glória a Jesus, porque eles não fizeram. Se tivessem feito, Deus iria dar a resposta com certeza. Então, semearam na carne. Gálatas 6,7 diz que quem semeia na carne, da carne ceifa a corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito ceifa a vida eterna. Diga glória a Jesus. Meu amado irmão, agora pense comigo, um fato seríssimo. Respire fundo para oxigenar o cérebro. Diga glória a Deus. Um desvio não é apenas um fato, é um caminho. Essa frase que eu li no livro de um autor, não me lembro o nome, mas uma frase muito inteligente que diz assim: quando se entra no caminho do pecado, aciona-se a lei dos resultados imprevisíveis. Quando alguém peca, nunca poderá prever qual será a consequência deste pecado. A consequência é imprevisível, pode ser avassaladora. Meu Deus amado. O pecado, meu amado, é um caminho. Olha a ideia da Sara. Já que eu não tenho filho, então eu arranjo uma concubina para você. Arranjou, a escrava ficou grávida e ficou soberba, metida. Começou a desprezar a Sara, porque a escrava era jovem, engravidou, e a Sara já estava meio passadinha. Fazia misericórdia. Então a Sara ficou recebendo afronta dentro da própria casa. Mas, com devido respeito, quem que inventou isso mesmo? Foi a Sara. O que a Sara quis fazer? Vou dar um jeito nisso. Dou um sumiço nessa escrava. Mas calma lá. O anjo achou a escrava no deserto. O que o anjo falou para ela? Volta. Diga glória a Jesus. Volta. Era para quebrar a soberba das duas. Tá. Uma teve que se submeter e voltar. E a outra teve que engolir a outra. Por 14 anos. Quer arranjar uma concubina para Abraão? Maravilha. Vai 14 anos aguentar distinta. Fazer misericórdia. Meu amado, por isso que a vida cristã é séria. Você inventa um pecado, você pode ficar 14 anos aguentando esse pecado que você inventou. Fala para um lado, tem que ter temor de Deus. Irmãos, Deus não deixou a Sara dar um fim na encrenca que ela mesma arranjou. Aquela concubina, aguenta ela agora, vai ficar aí. E só pôde ir embora a hora que Deus deixou. Senhor amado, diga glória a Jesus. Meu amado, ouça isso. A ferramenta da carne é a lógica. Jesus, fala em misericórdia. Olha, Abraão, já faz 10 anos essa promessa. A gente já saiu lá do fim do mundo, já estamos aqui. E filho que é nada. E olha, para falar bem a verdade, a Sara dizendo, eu posso estar inteirona, mas já estou meio setentona, né? Fazer misericórdia. Então, tá aí, pode ter uma concubina. Será que não é isso que Deus quer que nós façamos? Porque não tem nada de errado. E o filho que a concubina tem é como se fosse meu. Então, é lógico. Aí que está o problema, é lógico. A ferramenta da carne é a lógica. A ferramenta do Espírito é a fé. Diga glória a Jesus. Muito mais do que lógico, Deus quer que você seja crente. Fala para o lado, Deus quer que você seja crente. É lógico? É lógico, Sara. Pois é lógico. Agora aguenta depois a mocinha grávida. Meu Senhor amado. Diga glória a Jesus. Senhor amado, irmãos, a ferramenta do Espírito é a fé. Qual que é o caminho da fé? Abacuque 3.
Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, não haja vaca nos currais, os campos não produzam mantimentos, eu todavia me alegrarei no Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, a fé de Abraão foi grande, porque Hebreus 11 diz que ele tinha fé que Deus podia ressuscitar Isaac até dos mortos. É esse tipo de fé que Deus quer que nós tenhamos. A fé de Sara deveria ser assim: ainda que eu morra, Deus me ressuscita para ter um filho. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então, meu amado, tome cuidado quando as coisas parecerem muito lógicas. 1 Coríntios 1, 27, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundirem as sábias. Meu Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, em Gálatas 4, Novo Testamento, está claramente escrito que a história de Sara e Agar, além de ser um fato verídico, também fala de verdades espirituais muito grandes. Agar fala dos filhos gerados na carne, e Sara fala dos filhos gerados na promessa. Existe isso no reino espiritual. Existem filhos gerados na carne. Às vezes o crente evangeliza alguém, mas ele faz uma força para evangelizar. Ele sim força a amizade. Ele vai buscar, ele vem trazer, ele vai levar, ele vai buscar, ele faz. Pode parecer isso muito justo, muito virtuoso, mas tudo isso pode ser da carne. E ele pode gerar um filho da carne, porque Gálatas 4 diz que existem filhos da carne. João 3 diz assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Diga glória a Jesus. Irmãos, e o filho de Agar foi algo gerado na carne. Deus não quis isso, o filho da promessa seria outro. Trazendo isso, meu Deus, isso, irmãos, para a igreja. Diga glória a Jesus. Existem pessoas na igreja que são levantadas pela carne. Levantado quer dizer, é colocada a pessoa para algum cargo, para alguma função dentro da igreja. Sempre que alguém na igreja é levantado pela carne, é só para trazer dor e confusão, é só para virar um espinho. Faça misericórdia. Olha o problema da Agar. Não diz aqui que ela estava desprezando Abrão, ela estava desprezando Sara. Ficaram ambas disputando a atenção do marido. Mas olha o cúmulo do absurdo. A moça era uma escrava. Isso não existe mais hoje, mas na época existia. Então, cá entre nós, a moça não se enxergava. Fazia misericórdia. Mas, irmãos, esse é o problema. Ela desprezava Sara. Irmãos, isso acontece na igreja até hoje. Quando alguém é levantado na carne, este alguém agrada ao que o levantou e, entre aspas, mete as patas nos demais. Faça misericórdia. Sabe, irmãos, já aconteceu isso aqui tantas vezes, meu Senhor amado. A pessoa é colocada num lugar. Daí, eu vou usar o meu nome para não usar o nome de ninguém. Daí o sujeito está lá. Só que daí a gente começa a ouvir rumores assim de que o sujeito é meio grosso. Ele destata os outros, ele é meio prepotente. E daí, alguém vai falar com ele, daí a pessoa diz assim: quem me colocou aqui foi o pastor Bira. E não foi você, Réis mortal. Fazem misericórdia. Quer dizer, despreza o outro. Isso só mostra que a pessoa foi levantada na carne e que do Espírito isso não tem nada. Meu amado, quando alguém é colocado na igreja para fazer alguma coisa, e este alguém é do Espírito, ele vai tratar bem a todos. Fala para nós assim: a todos, a todos. Se a pessoa, por estar em uma funçãozinha, só a hora que está longe de olhos mais importantes, que ela julga serem mais importantes, aproveita para dar uma pisadinha, isso só mostra como essa pessoa é da carne. Fala assim: misericórdia. Jesus está falando hoje, viu? Diga glória a Deus. Senhor amado. Irmãos, continuando o que o Senhor tem a nos ensinar neste texto, que tem coisa muito profunda. Repita comigo: Agar engravidou bem rápido. Faz misericórdia. A Sara já estava com 75 anos e nada. A Agar, mas foi em 2 toques.
Por que é assim? Por que as coisas da carne são mais rápidas? Por que as coisas de Deus demoram? Porque as coisas de Deus são boas, são abençoadas, são eternas, são lícitas, são limpas. As coisas da carne são rápidas. Você que tem um Ismael, é rapidinho. É um jumento, está escrito no texto. Fazer misericórdia. Essa expressão bíblica, habitará diante da face dos seus irmãos, quer dizer, vai ser um espinho na carne dos seus irmãos, quer dizer, onde quer que os seus irmãos voltem, vai estar lá o Ismael com o carão dele para enfrentar. É isso que significa. Fazer misericórdia. Irmãos, as coisas de Deus são melhores. Tiago 1,17, do alto vem a boa dádiva e o dom perfeito. Meu amado, espere em Deus. Fala para um lado, espere em Deus. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, agora chegamos a um ponto muito importante. Todos eles já foram. Eu creio que o ponto mais importante que já olhamos até aqui foi o inicial, em que esse texto foi um tratamento de Deus para que Sara fosse mãe da fé. O segundo aspecto importante do texto é que nós vamos ver agora. Então você precisa prestar atenção. Diga glória a Jesus. Agar fugiu de sua senhora. Quem encontrou Agar no deserto? O anjo. Na verdade foi o próprio Deus em formato de anjo. Pastor, de onde que o senhor tirou isso? Agar mesmo disse, tu és o Deus da vista, porque eu tenho visto aquele que vive e me vê. Aqui foi uma manifestação do próprio Deus, em formato de uma pessoa humana. O que o anjo falou para Agar? Como que o anjo se dirigiu a ela? Como que foi? Agar, serva de Sarai, de onde vens? E para onde vais? Em primeiro lugar, chamou pelo nome, porque Deus nos conhece. Fala para o lado, Deus te conhece. Em segundo lugar, o anjo identificou Agar. Agar, serva de Sarai. Fazem misericórdia. A palavra serva pode ser traduzido para escravo. Então, Agar, escrava de Sara. O que você está fazendo aqui? Diga glória a Jesus. Irmãos, o nosso Deus jamais será revolucionário. Jamais. Porque Ele é a essência de toda justiça, verdade, equidade e equilíbrio. E Deus jamais vai aprovar qualquer tipo de rebelião. A escravidão é errado? É errado ter escravos? Tá, irmãos, hoje nós estamos no Brasil no ano 2006. A escravidão acabou em 1898. Sim? 13 de maio de 1898. Sim? Quem saiu da escola? Quando foi? 88. Muito bem. 1888. Diga glória a Jesus. É certo ter escravo? Irmãos, a linguagem politicamente correta hoje seria dizer assim, é um absurdo essa história de ter escravo. Tá, nós também concordamos que aqui o Brasil é um país democrático, ou parece ser, não sei. Diga glória a Jesus. Mas na época era lícito ter escravos. E o próprio Deus estava reconhecendo que Agar era escrava de Sara. Diga glória a Jesus. Quando Jesus veio à terra, também tinha escravos. E Jesus nunca disse um A sequer para acabar com a escravidão, porque Jesus não veio para fazer reforma social na terra. Jesus veio para mostrar o caminho do céu. Irmãos, o apóstolo Paulo, na época dele, também tinha escravos. E ele não falou um A sobre isso. Tem que mudar a constituição deste país. Vamos eleger os crentes senadores. Irmãos, o apóstolo nunca falou isso. Porque nós não temos nada a ver com a Constituição do Brasil, nós temos a ver com a Constituição do céu. Porque nós somos de lá, não somos daqui. O servo de Deus nunca foi chamado para ser arruaceiro nem reformador social.
E se você trabalha em uma empresa, você está querendo ter uns ares de PT lá dentro, vai se converter, meu filho. Diga glória a Jesus. Meu amado, as nossas armas são espirituais e o nosso rumo é o céu. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus reconhece as instituições da terra. Se na época tinha escravo, Deus reconheceu isso como válido e Deus chamou Agar de escrava de Sara. Repita comigo: Deus jamais vai aprovar a rebelião. Meu amado, o anjo, para ele ser politicamente correto aos olhos de hoje, ele teria que entrar com Agar e dizer assim: Agar, vamos fazer uma história parecida assim com o Zumbi dos Palmares? Vamos abrir uma colônia de escravos fugitivos? Fazer misericórdia. Foi isso que o anjo falou? Volta para o lugar de onde você saiu. Volta para a tua dona. Jesus amado. Diga glória a Deus. Jesus está falando hoje. Jesus não aprova a rebelião jamais. 1 Samuel 15:23. Rebelião como pecado de feitiçaria. Romanos 13, toda alma esteja sujeita às potestades superiores. Efésios 6:1, filhos, sede obedientes aos vossos pais, porque isso é justo. Jesus. Diga glória a Deus. Provérbios, não te entremetas com os que buscam mudanças, porque o seu fim virá de repente. Número 16 fala da rebelião de Coré, Datã e Abirão, que Deus abriu a terra e fez com que engolisse toda aquela gente. Deus não aprova a rebelião. Diga glória a Jesus. O caminho de Deus é o da submissão. Fala para um lado, o caminho de Deus é o da submissão. Irmãos, o bom de ter um estudo bíblico que vai em sequência é que ninguém pode dizer assim: ah, pastor está falando isso por causa daquilo. Meu filho, eu estou falando isso porque hoje é Gênesis 15, 16, a semana passada foi Gênesis 15, a outra foi Gênesis 14. Diga glória a Deus. E é inevitável falar isso. O caminho de Deus é da submissão. Fala para nós assim: submissão. Quer uma verdade mais doída ainda? Vamos exprimir no texto. Diga glória a Jesus. A Sara estava certa? Sim ou não? Aqui diz o texto que ela afligiu Agar. Ela estava certa? Tá, em primeiro lugar, como diz um juiz que trabalha comigo, as partes se merecem. Fazem misericórdia. Agar não era flor que se cheirasse, a Sara não estava lá também, essas coisas. Tá, mas era certo a Sara castigar a moça? Mas escuta, quem inventou essa história foi ela. Então, irmãos, a Sara não estava coberta de razão de jeito nenhum. Mas, o que o anjo falou para Agar mesmo? Volta. O anjo entrou no mérito se a Sara estava certa ou errada? Sim ou não? Não! Volta! Por quê? Porque tinha um grau. Uma era senhora, a outra tinha um grau. Até Deus respeita estes graus. Jesus amado. Fala assim, viu? E o anjo falou: volta. Ai, mas a minha senhora é injusta. Volta. Diga glória a Deus. Deus respeita essas coisas. Deus não gosta de rebelde. Fala para o lado, Deus não gosta de rebelde. Ai, pastor, mas não adianta, porque na faculdade tem um professor que é uma coisa horrorosa, então eu já estou fazendo um motim com um grupo de alunos para tirar o professor. Meu filho, você vai elevar na cabeça, porque Deus não gosta disso. Se tem alguma coisa, ore, mas não se meta. Professor é professor, aluno é aluno, não se meta nisso. A arma do mundano é motim, a arma do crente é oração. Fala para um lado, oração. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor está falando conosco. O caminho de Deus é o caminho da submissão. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Irmãos, mas ouça isso, é submissão mesmo que o outro esteja errado. Ah, pastor, mas eu não posso aceitar isso.
Então, meu filho, arranque a página de Gênesis 16 da tua Bíblia. Arranca, porque isso você não aceita. Daqui a pouco a tua Bíblia vai virar um folheto, de tanta folha que você não arrancou. Faz assim, misericórdia. Jesus está falando com você. Fala para ela assim, é com você. Diga glória a Deus. Submissão, mesmo que o outro esteja errado. Ai, pastor, mas isso é demais. É demais para minha soberba. Faz assim, viu? Realmente, meu filho, isso é demais para a tua soberba. Para mim também. Tem que se humilhar. Fala assim, tem que se humilhar. Pastor, não adianta que eu não me humilho. Bom, meu filho, então no céu você não entra. Porque maior exemplo que você já teve do que Jesus não existe. Pôncio Pilatos estava certo em julgar Jesus? Sim ou não? Erradíssimo, foi o sujeito mais fraco, pusilânime que já existiu. Ele tinha o poder de julgar e ficou com aquela historinha ridícula de lavar as mãos. Mas Jesus falou alguma coisa para ele? Nada. E 1 Timóteo 6, Paulo disse a Timóteo: Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos alcançou o testemunho de boa confissão. Ninguém jamais pode dizer que Jesus foi rebelde nesta vida. Jamais. Diga glória a Deus. Como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Jesus amado, não abra a sua boca. O Senhor está falando profeticamente para alguém aqui: não abra a sua boca. Jesus, o Senhor está falando conosco. Diga glória a Deus. Irmãos, Davi se submeteu a Saul. Saul estava louco, enlouquecido, desvairado, e Davi se submeteu porque o Saul era o rei. Paulo imprecou o sumo sacerdote: Deus te ferirá a parede branqueada. Quando disseram para ele assim: injurias o sumo sacerdote de Deus? Na hora ele se retratou. Eu não sabia que era o sumo sacerdote. Na hora ele se retratou. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus, para tirar o povo de Israel do Egito, mandou Moisés pedir permissão para Faraó. Irmãos, precisava, me digam a verdade, precisava o faraó, o Moisés ter ido umas 15 vezes na frente do faraó? Precisava tudo aquilo? Se Deus quisesse, ele tirava e ponto final. Mas era um país, foi Deus que mandou eles irem para o Egito. Era para saírem, e para saírem pela porta da frente, ou pelo Mar Vermelho. Diga glória a Jesus. Então, Deus falou para Moisés ir falar com o faraó. Deus não é rebelde, nem arruaceiro, nem anarquista. Diga glória a Jesus. Pastor, mas na empresa que eu trabalho, eles estão fazendo coisa errada, nós já estamos armando um piquete de greve lá. Se Deus te levar para o céu, você vai querer arregimentar até os serafins para a tua greve, meu filho. Então, enquanto você pensar assim, você não pode ir para lá. Fala assim, viu? Você vai querer arranjar um grupo de gente no céu para fazer alguma reivindicação. Fazer misericórdia. Você é crente ou não é? Pergunta para o outro lado, você é crente ou não é? O crente se submete e resolve tudo em oração. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Você pode dar uma salva de palmas a isso, em nome de Jesus? Glória a Deus. Jesus amado, Deus eterno, diga glória a Deus. Pastor, a minha mãe brigou comigo, mas ela está errada. Eu não... Fazer misericórdia. Você vai ter que se consertar. Diga glória a Jesus. Pastor, mas eu já tenho 15 anos. E minha mãe quer que eu chegue em casa às 10 da noite. Mas eu já tenho 15 anos. Meu filho, rebelde não entra no céu. Fala para ela assim, rebelde não entra no céu. Se estabelecer o limite, cumpra o limite.
Meus amigos vão me chamar de quadrado. Que te chamem de quadrado, triangular, redondo, seja lá o que for. É melhor saber o que Deus está pensando de nós. Diga glória a Jesus. Irmão, Jesus está aqui. Um dia Deus desfará toda a rebelião. 1 Coríntios 15. Ele espera até que todos os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Filipenses 2, todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Apocalipse 11, os reinos deste mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para sempre. Um dia Deus vai desfazer toda rebelião. Repita comigo, Deus mandou a escrava voltar para sua senhora. Pastor, eu não sou escrava. Meu filho, você tem que encaixar o texto para a sua situação, né? Diga glória a Jesus. Isso aqui significa graus de autoridade, e Deus não se conforma com rebelião. Meu amado, Ana, aqui foi mãe do profeta Samuel, estava orando, com aflição de espírito, só mexia os lábios. O sumo sacerdote, numa sensibilidade que parecia um hipopótamo, fazia misericórdia, foi lá e repreendeu a embriaguez da mulher. Mais do que depressa, na hora, a mulher levantou: você não é sumo sacerdote de coisa nenhuma, porque você é uma coisa, e saiu pisando duro. Foi isso que ela fez? O que ela fez? Não, meu Senhor, não estou embriagada. Da multidão dos meus cuidados e dos meus anseios é que eu tenho chorado até agora perante o Senhor. Como que terminou a história? O sumo sacerdote disse: Deus te conceda a tua petição. Não passou muito tempo, ela ganhou o que ela queria, que era um filho. Agora, se ela tivesse dado uma de brutinha, ainda que aparentemente com razão, que o outro estava longe de ser um poço de virtudes, mas ela se submeteu. Qual foi o resultado? Ganhou a bênção. Ela pediu um filho, ganhou 6 filhos. Dê uma salva de palmas a Jesus. Senhor amado, meu Deus eterno, Deus bendito, diga glória a Jesus. Tem que se humilhar. Fala para o lado assim: tem que se humilhar. Jesus amado, tem que se humilhar. Diga glória a Deus. Vamos para encerrarmos nesta noite, só ressaltando isso. Repita comigo: Deus apareceu para a escrava. Encerramos dizendo que a palavra de Deus é maravilhosa. Até aqui, Deus só tinha aparecido para Abrão. Nem para Sara tinha aparecido. De repente, para quem que ele aparece? Para a escrava. Para mostrar desde o princípio da Bíblia de que Deus não faz diferença de ninguém. Deus não faz diferença de conhecimento, de cultura, de grau universitário, de posição social, de dinheiro. Deus apareceu para a escrava. O próprio Deus em pessoa foi no meio do deserto buscar uma escrava fugida, mandando ela voltar para casa. Este é o nosso Deus. Diga glória a Jesus, que Ele entra na situação, que Ele cuida das pessoas, e pouco importa se rico, se pobre, se inteligente ou se inculto, Ele apareceu para uma escrava. Diga glória a Jesus. Mas isso aqui é maravilhoso. Vamos ficar de pé. Louvado seja o Senhor, bendito seja Deus. Glorificado seja, Senhor, nós louvamos a Ti, meu Deus, nós glorificamos o Senhor. Maravilhoso nosso Deus. Glorificado seja, maravilhoso Senhor. Aleluias. Glória a Jesus. Engrandecido seja o Senhor para sempre. Meu Deus, nós glorificamos a Ti, Senhor amado, porque com Deus não há acepção de pessoas. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar nas Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Quão
glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Glorificado seja o nosso Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória, glória, glória ao nosso Senhor.